Nós já assistimos Five Nights at Freddy's 2 nos cinemas e já gravamos um vídeo no canal comentando sem spoilers, mas desta vez, Thiago, é um vídeo com spoilers, total liberdade pra falar sobre o filme com vocês. O segundo filme ele sofre de alguns problemas que se eu falar pra vocês que são iguais ao primeiro, você vai acreditar em mim? A nossa nota máxima pro filme foi 5, ambos, né? Demos nota 5 e queremos conversar com vocês e explicar nas cenas o porquê que a gente curtiu bastante, mas nem tanto. O porquê que é um filme mediano e morno. E mais, vamos comentar também com vocês coisas que mudaríamos para tornar Five Nights at Freddy's 2 um filme perfeito. Então sem mais ações, Cian, bora pro vídeo? Fala nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Rock. E eu sou o Rian Rock. E olha só, gente, como eu falei pra vocês, o segundo filme de FNAF, ele veio com uma promessa gigantesca. Comentamos isso no vídeo sem spoilers, mas eu não quero me aprofundar nisso aqui. Porque todo mundo sabe das promessas, só que o que chegou pra gente não foi tudo isso, não foi de tudo bom. O filme, várias promessas em entrevistas, Matthew Lillard aparecendo no palco lá na CCXP, vários momentos de hype e criações de momentos de ansiedade no público. E quando eu cheguei no cinema, eu não tive 50% da diversão que eles estavam prometendo. Assim, como eu disse pra vocês, o FNAF 2 ele sofre dos mesmos problemas que foi o primeiro filme, né? Falta de fidelidade em alguns pontos da história, né? Às vezes momentos meio tanto faz, momentos whatever que surgem ali no filme que, sei lá, o roteirista colocou e pronto. Porque sim, porque sim, conveniência pra caramba durante o filme. Vamos falar sobre tudo isso com total liberdade, porque hoje o vídeo é com spoiler, novamente, com spoiler. Então fica ligado, se você não assistiu o filme e não quer tomar spoiler nenhum, recomendo que você assista o nosso vídeo sem spoiler que está aqui em cima de mim. A introdução do filme, Thiago, eu diria que é muito perfeita. É perfeitinha porque eu acho que é a primeira cena oficial de FNAF, o filme, que a gente tem uma perspectiva live action igual ao jogo. É a primeira cena, a gente tem a Charlie criancinha salvando uma vítima do William, mas ela acabou sendo a vítima nesse momento. E pra melhorar a situação, mudar a forma que ela morreu e a época que ela morreu, tá? Exatamente. Pra ter uma adaptação. Isso somos a favor, mudanças. Sim. É o que torna um universo novo mais interessante. O primeiro filme já tinha deixado claro, inclusive muita gente achou que eu e o Rian não tínhamos entendido, mas sim, sabemos que é uma nova mídia, é uma história nova, completamente diferente dos livros e dos games, eu entendo isso, só que eu gosto quando eles mantêm a essência e os acontecimentos da história dos jogos ali. Então, FNAF 1, ele terminou do jeito que era pra terminar, com o William Afton se tornando Springtrap, e o FNAF 2 começou desse jeito, começou com aquela fidelidade, trazendo o dia em que a Charlotte ela foi assassinada pelo William e se tornou a Puppet. Sim, ainda mais a contagem regressiva do William, começando o Showtime, pô, irado demais, efeitos sonoros, referência pra tudo qualquer lado, tipo, quando começou o filme eu pensei, caraca, ouviram mesmo o que a gente pediu. Ainda mais a cena do coelho perseguindo a Charlie lá, pô, irado demais. Mano, né? Total into the pitch, né? O que causa pra gente uma raiva do William, né? Porque a gente olha pra aquilo e fala, o William é um desgraçado, cara. E quando acaba a introdução, a gente volta pro presente, onde tá Mike Schmidt, Abby, Vanessa, a gente começa a ver o que aconteceu com eles após tudo isso, né? O que também gostei também. Sim, primeiramente a Vanessa acordou do coma, que ela, né, tinha sido atacada pelo William Afton lá no primeiro filme, e agora ela está tentando viver a sua vida normalmente, só que ela sofre de pesadelos com o seu pai. E o Mike tá meio que ajudando ela a tentar superar isso daí. Falando mais do Mike e da Abby, eles estão só levando a vida normalmente, né? A vida normal que eles já tinham antes do Mike trabalhando. Com uma relação mais forte, de irmãos. Inclusive eles deixam uma ênfase de cena bem específica da Abby ajudando o Mike com a gravata. Mostrando que não é filha e pai, eles são irmãos. E principalmente no momento do eu vou sair no encontro com a Vanessa, você sabe o número, tipo... Conversas de irmão, sabe? Sim, conversa de irmão. Conversa de irmão. Então, mano, aquela bem confiança, legal. Né? Então, assim, gostei que teve uma mudança aí, né? Um amadurecimento por parte da Abby e também do Mike, né? De agora realmente viver o presente e esquecer o passado. Até aqui, Rian, o filme ele tá maneiro. Só que o filme ele vai começar a desandar logo depois do encontro que o Mike teve com a Vanessa, né? Mostra um pouco do jantar dos dois. O louco é que, tipo assim, o Mike ele também tava um pouco interessado na Vanessa, a gente viu isso. Eu achava, né, tinha teorias que eles poderiam ser irmãos, como o Mike poderia ser irmão perdido, sei lá, qualquer coisa da Vanessa, assim, ter uma relação familiar com o William, mas não. Ele tava tendo um interesse romântico, né, amoroso nela. E aí, antes dele sair, ele teve uma pequena discussão com a Abby ali. E aí, o Mike sai, né, e a Abby também. Ela vai na pizzaria dos animatrônicos com sua bike. E quando o Mike volta
pra casa, gera aquele medo, ele vai buscar ela. E temos mais uma cena de fortalecimento entre os dois, nessa relação de irmãos. Sim, pois é, porque assim, ela deixou um papel dizendo que ela foi visitar os amigos dela, que são os animatronics da primeira pizzaria. Ela chega lá, não encontra ninguém, o Mike busca ela, e no fim, eles só fortalecem mais aquele vínculo de irmãos, né, e levando junto com eles um Fast Talker, que esse é um brinquedo importante. Vai ter toda a ligação com os animatrônicos do futuro. Só que na saída da pizzaria, quando ele vai embora, ele encontra um papel escrito pra descobrir sobre o assassinato do Freddy's, né? E aí ele pega esse papel e quando liga, né, a gente descobre que Harry e Emily, uma adição importantíssima, uma das melhores adições, assim, pro filme de FNAF, porque eu tava cansado mesmo de ver novo personagem aqui. É Abby que não é Elizabeth, é o Mike que não é o Michael dos jogos. Aí apareceu um personagem do jogo, eu falei, ufa, um pouco mais de FNAF, né? Pois é. Então, aí chegou Harry e Emily pra nós, né? Revelando um pouco sobre a história da Charlie, sua filha, e que essa lore dele com a filha se manteve a mesma. Exatamente. Como a gente disse antes, o Mike tá tentando ajudar a Vanessa a superar esses pesadelos que afetam ela até mesmo quando ela está acordada. Ela tava fazendo ali a aula de spinning, acho que chama isso, não sei, né? Que ela tá numa bike ali. Ela começa a ter alucinações com seu pai. Muito provavelmente não são qualquer alucinação. O Will Afton, ele com certeza tá amaldiçoando ela, né? Como vingança por ela ter traído ele e ele ter morrido dentro da Springlock Suite. Então ela tá sendo assombrada por isso. E aí ela decide, né, arriscar tudo que ela tinha pra poder tentar combater seu pai nos seus pesadelos. Essa cena, né, é uma das mais iradas do filme, na mesma vibe da introdução, é perfeito. Sim. Todas as cenas que apareceram no Matthew Lillard, a gente fica impressionado e feliz, né, porque tá igual o jogo. Sim. E ela confrontando ele, a gente vê várias coisas, como quadros de crianças na casa dele. Ela entra no escritório dele e encontra uma baby no armário. E olha aqui, mano, esse é um dos assuntos que vão ser mais confusos na lore de FNAF ou filme, porque a gente não fazia a menor ideia que poderia existir um Funtime animatronic aí. Pois é, cara, aquele negócio, se a Baby existe, Circus Baby Entertainment and Rentals pode ser que exista também, né, ou já existiu. Na cena do Henry, por exemplo, a gente tem um brinquedinho da Balora ali na caixinha de música. Então, produtos desse estabelecimento, né, desse trabalho do Will Afton com os Funtime animatronics existem e os animatronics também. Então, vamos ver, né, onde o Scott Calton quer chegar com isso aí. Vamos ver o que vai acontecer com isso aí. E então nós vamos pra parte onde despertamos o vilão do filme, né, que é a Puppet. Aquela galera que faz um programa de TV indo investigar alguns lugares mal assombrados, um Scooby-Doo da vida, chegou na Freddy Fazbear. Desligaram a caixinha de música e ferrou, né? Uma parada que é estranha e suspeita nessa cena é o personagem guarda de segurança chamado de Michael. A gente suspeitava desde o início de ser Michael Afton e realmente era. Concretizou, Você concretizou das paradas mais, sei lá, aconteceu. Um dos plots mais fracos, com todo respeito, dos cinemas que eu já vi, mano. É um personagem sem desenvolvimento algum e nos jogos ele não segue o caminho do pai dele, né? A gente sabe que não é pra ser igual, mas quando eu penso em adaptação, eu imagino que seja pelo menos a essência, o personagem, a personalidade que se mantenha, tá ligado? Sim, mas... Não que mude isso. No caso da Puppet também, né? Que foi libertada pela Lisa, foi possuída também. Descaracterizaram um pouco ela, porque nos jogos a Puppet é uma personagem que ela abraçou muitos, né? Salvou muitas crianças. Sim. Carregou muitos em seus braços. E no filme ela foi totalmente descartada pra uma garotinha que ficou... Vamos usar um termo rebelde? Ela ficou traumatizada com os adultos. Com pais. E ela quer vingança com todos os pais da cidade, porque os pais do passado ajudaram ela. É uma ambição bem ruim, né, comparada com a dela dos jogos, que ela queria proteger as vítimas do William, né, conseguir salvar elas. Tipo assim, quando a gente olha até os minigames do FNAF 2, ela tenta proteger. Ela ativa o Fred estragado na pizzaria pra impedir que aconteça o DCI. Sim. Nos filmes, no caso, não teve DCI, mas a Charlie, ela só mudaram a personalidade dela e fizeram com que ela fosse uma vilã que quer matar somente os pais. E com isso ela usa os Toy Animatronics. De resto, Thiago, a gente vai pra um caso de escolinha da Abby. Nossa. Que, mano, é descartável. Te falar que é a mesma vibe do casamento de Sonic 2. É uma tipo cena totalmente descartável, porque, assim, nesse momento da escola, a gente tem um momento em que a Puppet controla a Toy Chica, consegue convencer a Abby de libertar os Toy Animatronics da pizzaria, e ela consegue levar a Toy Chica pra escola, como se fosse o seu projeto de ciências. Sim. Só que na escola a gente conhece um professor que ele é um banana, ele é um panaca. Um cara que fica incomodando e atrapalhando a Abby e tirando-a dos projetos da feira de ciências. No fim, a Toy Chica sozinha, no meio de uma multidão, consegue ir pra uma sala de aula sozinha, sem ninguém seguir ela.
e mataram esse professor, né? Conveniências e conveniências. Conveniências. Ninguém Tipo, seguiu o animatrônico. Como, tá ligado? Mano, além de ninguém seguir o animatronic, eu achei péssimo matarem o professor porque sim, sabe? E a gente não se apega ao professor também, porque ele é um idiota. Muitos vão sentir alívio porque o personagem se foi e acabou um personagem merda, né? Sim. Muitos pensariam dessa forma. No caso, eu colocaria uma pequena importância, um professor Professor atencioso, legal, que queria ensinar a Abby e aí ele morre injustamente. Aí a gente ficaria com mais raiva do William, porque foi ele que causou tudo isso, né? Se não fosse a morte da Charlie. A gente ficaria não com teria raiva acontecido também isso. da Charlotte, porque querendo ou não, os animatrônicos eles não são do bem. Não. Eles matam porque, né, na lore dos jogos pelo menos, a única coisa que restou dentro dos animatronics é a agonia, aquele sentimento ruim. A Baby nos jogos, ela usa o próprio irmão pra conseguir fugir dos estabelecimentos do William, pra conseguir ter a liberdade que ela queria, e não importa se o Mike morresse no processo ou não. Então, eu acho horrível a gente ter os animatronics fazendo justiça no filme, sendo que eles são os vilões da história. Mas um monte de coisa acontece, a Vanessa foi sequestrada, né, capturada pela Puppet lá na pizzaria, o Mike chega pra procurar ela, porque depois do encontro dele com o Henry, ele volta pra pizzaria pra ver o que tá acontecendo, pra ver se a Abby tá nessa nova Freddy's que ele tá conhecendo. Sim. E não, ele só encontra os Withered Animatronics, que por incrível que pareça na lore dos filmes não são os mesmos, os clássicos, Eu achei isso é apenas péssimo. um protótipo. Você não curtiu, mas Não eu curti muito, gostei. mano. Você sabe por que eu gostei, mano? Porque os Withered Animatronics, eles são muito diferentes visualmente pra um filme assim, né? Tipo assim, se os clássicos virassem os Withered, pra mim não ia fazer sentido. Eles são muito diferentes de estrutura, de altura, de tudo, tá ligado? Então eu gostei da adaptação. Ficou legal, né? Já que a Puppet tem esse poder de controlar animatronics. Eu entendo o porquê você gosta, né? Que faz sentido, mas eu acho que tinha que ser fiel, mano. Tinha que ser os animatrônicos originais ali, né? E eles terem o destaque deles ainda, porque querendo ou não, até hoje a história de FNAF gira em torno das vítimas, do William, né? Das 5 primeiros ou 6 crianças que morreram, depois a Charlotte, né? Talvez o DCI se tá na história ou não dos jogos, não sei. Mas eu queria que fosse fiel a esse ponto da história dos games. Mas eu aceito. Eu aceitei e não só aceitei, mas como eu curti ver os Withered ali. E aí o Mike ele encontra a Vanessa na pizzaria e começa o famoso FNAF 2 mesmo, né? Isso de gameplay, porque de lore ainda assim não tem muito de Five Nights at Freddy's 2. Porque o Mike ele começa a mexer no computador com a Vanessa, descobre que tem como cortar a ligação da Puppet com todos os animatronics que estão fazendo caos na cidade. Eles também. E rastrear eles. E eu acho que não casou muito com o FNAF, porque isso não existe FNAF. Isso não existe. Tipo assim, o que a gente queria não é o guarda noturno passando por 5 noites, abrindo máscara, botando máscara, abrindo câmera, quer dizer. Não é isso que a gente queria mais uns elementos, como o filme podia se passar no passado. O filme podia, tipo assim, mesmo se mantesse no presente, que usasse personagens que a gente conhece, um Jeremy Fitzgerald, um Fritz Smith, quem sabe? Mordida de 87, nada disso foi colocado no filme. Pois né? ou até mesmo os animatronics toys estarem dentro da pizzaria com os Withered, de ter aquele momento de tensão. Sim. Sabe o que é tensão, mano? É aquele momento do filme em que você fica torcendo pra que nada dê errado, que você fica torcendo pelo personagem. O Mike tinha que ter esse momento porque FNAF 2 é um dos jogos mais tensos de toda a franquia, um dos jogos mais frenéticos que a gente tem. A gameplay de FNAF 2 consiste em a gente girar a caixa de música da Puppet, iluminando os dutos e botando a máscara pra se defender dos animatronics. É uma gameplay frenética. Sim. E esse momento adaptado pro filme, desculpa, mas na minha visão foi mal executado. Mas ela é também. lenta, ela é Na devagar. minha também. Ela é extremamente lenta e tira totalmente a atenção da cena. Tudo bem, o Fred apareceu com a mão ali, o Michael com a máscara, pô, muito da hora. Não, fanservice, né? E Fanservice, pelo menos sim. uma fidelidade visual, né? Sim, mas o Fox apareceu na frente dele, o Fox é o animatrônico que corre desde o primeiro filme. Ah, mas é só o protótipo, ok, mas Fox é o animatrônico que se superaquece, que tá sempre defeito. Como que o Fox é de frente com o Mike? Ele tá aqui no Mike. Ele levanta a garra e ele vem lentamente atacar o Mike, e o Mike ele fica ali hackeando o PC ainda. Fico, mano... Sem falar da máscara, né? Que é uma parada totalmente por acaso. Ele simplesmente olha pra máscara e fala, isso não vai funcionar. Mano, Do nada. que é isso? Mano, uma forma natural de você fazer ele encontrar a máscara. Ou a Vanessa falar pra ele, ó, se aparecer alguém usa isso. Tipo, a Vanessa parece que é só uma personagem que tá ali por realmente um propósito. E que não serve pra ajudar a gente com a lore, e nem compreender os feitos de seu pai e seu irmão, que a gente conhecia como Michael Afton. Tipo, ela é irrelevante. É irrelevante. É um personagem que acaba sendo irrelevante, infelizmente. Se tivesse ela ali ou não, parece que o destino do filme não ia mudar. Entendeu? Parece que não ia mudar. Mas, né, aí
eles encontram os animatronics, volta todo mundo, se reúne na casa do Michael, os Toy animatronics seguem, e aí o Michael Afton, ele se revela como vilão. Uau. Que foi uma revelação fraca, não foi uma revelação muito impactante, porque o vilão não foi bem desenvolvido. Não é que nem uma pequena aparição aqui e ali, mostrando um pouquinho que ele não era uma pessoa do bem. Só mostrou ele no início do filme, falou bem-vindo de volta a Charlotte e ele vai embora. Eu tava sentindo que faltava pelo menos esse desenvolvimento de personagem. Tudo bem, Michael Afton ainda tá vivo. A gente viu que depois ele foge. Talvez ele vai voltar pro terceiro filme, né, junto com a Vanessa, com o Michael Schmidt. Mas eu queria que nesse filme ele fosse desenvolvido. Mano, o roteiro já tava muito... Mano, é um roteiro fraco. Os personagens mal desenvolvidos. Pô, não dá pra ter uma... Você não consegue especular um fechamento de filme bom. E realmente, foi péssimo. Não, o filme ele finalizou tão corrido que quando finalizou, jogaram It's Been So Long do nada pra tentar hypar mais a galera, sendo que, pô, não houve momentos... Só pra vocês terem ideia. Mano, pensa comigo, mano, e fala pra mim se isso faz sentido, se é bom ou não. Os Toy Animatronics cercaram nossos heróis, Michael Afton surge com um plot fraquíssimo. Aí vem os animatronics do primeiro filme, destroem os Toy... E aí a Puppet, ela tá ali só de cantinho porque ela dormiu por conta da caixa de música. Aí quando a gente acha que tudo se resolveu, acontece um dos momentos mais anticlimáticos dos cinemas que eu já vi. Que o Michael, ele olha pra Vanessa e apesar de ela ter falado pro próprio irmão que ela estava em casa do lado de Michael Schmidt e Abby, o Michael Schmidt, ele fala, não, eu não quero você aí perto de mim porque eu não confio em você. É, do nada. A Vanessa ficou sozinha. E aí finaliza com a Puppet vindo pro sonho. Ela falei, meu Deus do céu. Tipo meu assim, Deus mano, do céu. Não é meu Deus do céu, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Não, é meu Deus, que fraqueza, sabe? Ruim. Que roteiro fraco. É. Assim, não desgosto 100%, porque pelo menos a gente vai ter mais um pouquinho dos games aí. Como a Puppet está possuindo a Vanessa, pode ser que ela fique com os traços meio roxos, né? Já que a animatronic está dentro do seu corpo. Também tem Michael Afton por aí e o Springtrap no pós-créditos. Assim, olhando o filme por inteiro, né? Todos os feitos, tipo assim, a gente resumiu o filme para mostrar como algumas cenas elas são construídas de uma forma muito fraca, sem essência. Não, e sem desenvolvimento de personagem algum. Harry Emily, que era pra ser um dos personagens mais importantes do filme, ele apareceu só pra contar que ele era o pai da Charlotte e que música faz a Charlotte dormir. Sabe qual vibe que é isso daí? É o Senhor Fantástico no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. É só uma participação. Não parece que chegou pra ser um personagem fixo, sabe? Na verdade, falando em participação, tem aquela participação fraca do advogado, que viu porque sim. Ah, não. Aquele close nele, eu tava tentando lembrar quem que é, porque o advogado, o cara lá, tanto faz, primeiro filme. De verdade, tanto faz. Tanto faz. Mas deram um close na cara dele falando assim, vocês vão precisar de um ótimo advogado. Cara, não precisava. É uma cena porque sim e é isso. Pois é, assim, muita gente culpa, né, por esse filme ter sido pior em parte técnica e roteiro comparado ao primeiro filme, porque esse filme, a única pessoa que roteirizou foi Scott Calton, o criador de FNAF. O criador de FNAF fez um roteiro meio bucha, assim. Eu entendo que muita gente tem apego às obras originais dele, tanto que são excelentes, mas dessa vez, infelizmente, ele errou, cara. E não tenho o que dizer. Errou. Tipo assim, o primeiro filme, e eu consigo olhar o primeiro filme e achar melhor que o segundo, porque pelo menos Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, ele consegue se passar em 5 noites numa pizzaria. Conseguiram dar motivação, uma razão pro Mike voltar sempre na pizzaria, por causa do seu irmão. E agora no FNAF 2, que eu pensei que ia ter mais elementos dos jogos, como elementos clássicos, eu digo, tá? Mordida de 87, explicação dos trajes amarelos, Spring Locks. Falando de parte de história, tá? Não é da gameplay, de história. Falando parte de história. FNAF 2, o filme poderia se inspirar um pouco mais nos feitos de FNAF 2. A gente tem minigames contando um pouco da lore, nós temos personagens novos como Jerry Fitzgerald, Fritz Smith e outros personagens aí, né, que poderiam ganhar nomes e um pouco de foco no filme, mas não, é tudo voltado a corre pra cá, corre pra lá e finaliza nisso aqui, né, pra um Springtrap. Super corrida, eles se finalizam de uma forma super corrida, aleatória, e ainda joga o It's Been So Long pra todo mundo falar, nossa, que cinema, mas não é cinema. Tipo assim, é lindo o filme, tá? Todas as cenas de Toy Animatronics, Toy Bonnie, Toy Freddy, Toy Chica, qualquer um, print é um wallpaper lindo. Sim. Concordo com vocês. Se fosse pra dar uma nota pro visual, o filme é 10. Exatamente. Se fosse pra dar uma nota pra trilha sonora, 10 também. Mas o que faz um bom filme é aquela sensação, aquele sentimento que você tem pelo roteiro e a forma que o filme é construída. No caso de FNAF,
foi inferior a vários outros filmes. Mas eu ainda acho que foi melhor que o filme do Mine, tá? Acho que foi melhor que o filme do Minecraft ainda. Acho que eu sinto mais vontade de ver FNAF 2 do que o filme do Minecraft. Eu sinto também. Até porque FNAF ele vem um filme com mistérios, né? Por mais que não tenha tantos mistérios em Five Nights at Freddy's 2, a gente consegue pensar algumas coisas. Sim, como sim. Tem teoria surgindo do garoto loiro agora ser o garoto chorão, talvez, da Vanessa, o irmão mais novo. O irmão mais novo dela, né? porque os dois são loiros. De olhos claros. Tem gente falando que a mãe da Vanessa pode ser a mãe do Michael, sei lá. E não apareceu ainda a mãe deles, né? A esposa do William. Também tem, por exemplo, também tem o caso da Baby que apareceu. O Circus Baby Entertainment Rentals existe. Por que a Baby tá de olhos verdes? Ela já está com uma alma dentro dela, já está possuída? Pois é. Como é que é isso, tá ligado? Mano, tem muita coisa que eles deixaram... várias pontas soltas que eles só foram jogando aí no filme. E, bom, isso dão várias teorias. Sim, mas não tantas pontas soltas como foi o FNAF 1. Sim, Tiveram tantas pontas soltas. E também senti falta, por exemplo, do Golden Fred nesse filme. Que é um personagem impactante. O garoto loiro surge em uma cena pra dar um tchau. Ele aparece pra falar, não vamos aguentar muito tempo, ele tá voltando. Mas ele tá voltando por culpa de quem? Sei lá, foi uma alteração de humor. O garoto tava mantendo o Springtrap ali, né? O Only Afton vivo. Sim. Ele que tava mantendo e depois ele fala, não vou aguentar por muito tempo. Ele tá voltando e mais forte do que você imagina. Pois é. Ué, mano. Assim, eu sinto que todas essas cenas mais sérias do filme de FNAF 2, elas foram limitadas por conta da classificação indicativa, que infelizmente é um assunto que tem que ser abordado nesse vídeo. A classificação indicativa pra PG-13 nesse filme limitou as partes de terror, as partes sérias do filme, o desenvolvimento de personagem foi fraquíssimo porque fizeram um filme mais pra galera mais nova. E eu acho isso ruim, porque o filme acaba sendo limitado em um roteiro fraco, com cenas lindas de se assistir e jumpscares que são uns gritos absurdos e previsíveis. Então, assim, quem fala que esse filme dá mais medo? Não, FNAF 2 não dá medo. Ele te dá sustos, mas se você assistir pensando no que pode vir a seguir, você não vai tomar no jumpscare. Porque é previsível, todos os jumpscares são previsíveis. Filmes de terror, no geral, fazem cenas que causam impacto em você, que você fique com medo. Mas até as cenas de terror desse filme, especificamente de FNAF 2, o que era pra ser assustador, as cenas estão muito claras. Então você consegue ver se tem algum bicho chegando ou não, os olhos dos animatronics brilham. Enfim, tem muita coisa que o filme ele acaba sendo limitado por conta dessa classificação indicativa. E eu achei estranho também, né? A classificação indicativa parece que moveu o final do filme todo. Aquele bagulho dos animatrônicos do primeiro filme vir destruir os toys. Mano, eu vou usar esse termo e vai te doer até a raiz da tua alma, mas é muito cringe, velho. Nossa. É bizarro como a gente vê uma animação dos Agico 37 de 2015 lá. Toy Animatronics versus os outros. Virou um filme isso. Virou um filme. Virou um filme, Quer dizer, animação. Isso tem uns livros também, pelo que falaram, mas... Ainda assim, mano, tinha tantos finais melhores pra seguir. Podiam ter finalizado o arco da Puppet. O Henry poderia ter mais participação, criado a Left, prende ela. Sim. E cria o gancho pro FNAF 3, com uma pitadinha assim do FNAF 6, sabe? A Baby tá ali também, sabe? Daria pra fazer um negócio bem mais elaborado, como Five Nights at Freddy's. Mas, no caso aqui, não foi o caminho que escolheram. E agora meu medo é de não acabar numa trilogia e ter mais filmes nessa pegada. Eu acho que ia ser bem ruim, sabe? Porque depois que o calor da animação do lançamento acaba, pra muitas pessoas de fora é só mais uma sequência de filmes bem fraca. Dito tudo isso, gente, nossa nota para Five Nights at Freddy's 2 é nota 5. E eu vou manter nisso, sabe? Porque não é um filme ruim, ele não é de todo ruim, mas esses problemas dele, a limitação, o limite que o filme pode atingir, né, com as cenas de terror e tudo mais, acabam deixando o filme ele mais fraco pra gente que é mais velho. Sim. A falta de roteiro, a falta de desenvolvimento de personagem, a falta do terror e os sustos previsíveis meio que diminuem a nota pra mim. Apesar que o visual, não tenho o que reclamar. Não, visual eu falei, mas se fosse pra dar uma nota, visual, trilha sonora, tudo, os trailers, o elenco todo muito bem esforçado, o William Afton aparecendo pra ser estrela do negócio, mano, tudo isso merece um 5. Merece. Mas a parte importante que é a história deixou a desejar. Então, nerds, obrigado a você que compareceu nesse vídeo. Lembrando que a nossa opinião, nós vamos aceitar a sua. Se você deu 8, 10, não tem problema, 20 mil. Comenta aí qual é a nota que você deu pro filme. Comente sua cena favorita, sua referência favorita, porque o filme vive disso. Sim. O filme vive só de detalhes e referências. Mas obrigado pela sua companhia. Eu sou Rian Rock. Eu sou o Thiago Rock. E nos vemos, nerds, no próximo vídeo. Fui!